Jussara Santa Maria, de Porto Alegre, é odontologista, especialista em ortodontia, homeopatia e terapia floral, habilitada em saúde quântica, diretora administrativa do Núcleo Espírita Francisca Júlia, de Porto Alegre, vice-presidente da AFRAM, região sul. Convidamos então a nossa palestrante e passamos a palavra a ela. Bom dia, pessoal. Então, agora depois de um lanchinho feito, pipizinho, vamos pouco a pouco nos aquietando, deixar o pessoal entrando, para a gente retomar a nossa palestra, nosso ciclo de palestras. Prometo para vocês que vou dar uma acelerada nessa parte inicial e depois, por fim, a gente vai entrar com alguma coisa de aspectos odontológicos e sua visão emocional, espiritual, que é a parte que mais me agrada. Então, só estou dando um tempinho só para o povo chegando. Tá? Os que estão sentados, eu vou pedir para que a gente se aquiete, procurar relaxar um pouquinho, perceber que estamos todos envolvidos numa grande luz azul nesse momento, que estamos amparados e que está aqui junto, em volta de todo o nosso auditório, uma grande equipe dos irmãos de Ramatias, os irmãos que trabalham com toda essa parte de educação, se fazem presente nesse momento. E é o grande momento para que a gente possa, que eles estão oportunizando, que possamos oferecer, nos despojar de todas as nossas angústias, de todas as nossas mágoas, de toda a preocupação, que consigamos entregar para eles agora nesse momento, que eles estão fazendo uma varredura e uma limpeza em cada um de nós. Essa luz azul muito vibrante vai envolvendo a todos e percebendo que esse é um momento, mais uma oportunidade de crescimento, de conhecimento, para nos estruturarmos na nossa caminhada. Então tá, gente, vamos começar. Eu quero especialmente fazer um agradecimento para todos os companheiros ramatisianos aqui de Santa Maria, embora o meu nome traga o Santa Maria junto, eu não sou da cidade, mas por algum motivo estou aqui, por algum motivo certamente tem o significado desse nome tão importante. Bom, eu pertenço ao Núcleo Espírita Francisca Júlia, fui até dezembro agora diretora administrativa da casa, agora temos um outro colega, o Érico, que está na administração. Quero convidar a todos, quando tiverem oportunidade, para conhecer o nosso núcleo, que é nesse endereço aqui em Porto Alegre, e fazemos parte dessa grande fraternidade da Cruz do Triângulo. Então, a mim coube falar sobre vegetarianismo, alimentação, saúde, vegetarianismo. Fiquei muito honrada com o convite, mas até acredito que a pessoa mais apropriada que eu já assisti uma palestra sobre esse tema foi a doutora Vanilda, que tem toda a propriedade para falar no próximo convite. A gente tem que ser para ela. Né, querida? Bom, mas nós vamos assim tocar esse assunto e pedir que qualquer auxílio a Vanilda possa nos colaborar conosco, tá, Vanilda? E abrir para quem tiver alguma informação necessária, que está aberto para falar. E eu vou dar uma acelerada nesse início. Então, gente, quanto à nossa questão de alimentação,
Por que a nossa mídia e os que realmente lucram não falam, não vão falar jamais? Que só vai descobrir realmente quem se informa sobre isso. O que a alimentação pode ser benéfica ou prejudicial para nós? Que a grande mentira, por exemplo, que a fome no mundo é causada pela falta de alimentos, e que a grande verdade é que sobram realmente alimentos. Por quê, gente? Porque a metade dos grãos do mundo vão vir comida para os animais para nos alimentar. Comer a carne é ser conivente com toda a fome do mundo. Mestre Ramatiz, que nós vamos ver mais adiante, fala muito sobre isso. Fala muito sobre esses aspectos da ingesta de carne, né? Da gente sacrificar os nossos irmãos menores para beneficiar e para nutrir os nossos prazeres. Na realidade é isso. E isso tem uma responsabilidade. Então, a metade dos grãos do mundo deixa de nos alimentar e são realmente desviados para alimentar o gado e os animais das grandes corporações e que servem para vir para nós e nos sustentar, aparentemente. E sustentar mesmo, né, gente? Porque sustenta, a gente acha que sustenta, mas sustenta também uma outra indústria. Me desculpe, eu também sou da área da saúde, uma outra indústria que é a indústria laboratorial dos medicamentos, né? Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa vai puxando a outra. Então se percebe o quê? Os animais, todos numa prisão cruel e perpétua, máquinas para fazer carne, que vão objetivando o lucro e que não se importam com a tortura desses seres. Tá? Que vão rumo à nossa mesa e eles passam vários dias sem água, nem comida, até 3 ou mais dias, uma verdadeira tortura. E isso nós, que delícia, vamos saborear. Estou nem aí porque o outro pode estar sofrendo. Então, aí verdadeira esteira da morte, um cadáver rumo ao seu prato. Tudo isso, Mestre Ramatiz fala de uma maneira muito mais incisiva e com muito mais propriedade, obviamente. E nós lemos, fingimos que lemos, ouvimos, fingimos que ouvimos e vamos tocando o barco do jeito que está. E depois, não queremos ter a responsabilidade sobre um olhar, sobre uma morte cruel provocada por nós mesmos. Porque eu posso não ir lá e matar, mas eu estou comprando, né? Eu estou cozinhando, eu estou fazendo a minha comida, o meu churrasco, né? Então, esse olhar, essas lágrimas, não precisa dizer nada. Por si só, ela já fala, né? Então, só que assim, muitos de nós ouvindo, e o que a Jussara está falando de novo esse assunto, uma dentista, e é uma encheção de saco falar sobre isso. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente começa a tocar em pontos que são importantes para a nossa virada de mesa, a gente percebe que eu não quero falar sobre isso porque isso me incomoda muito. Então, muitos se sentem cansados com esse tipo de palestra, de ver esses olhares, de ver essas fotos. Mas nós vamos indo. E aí, em função de tudo isso, nós percebemos florestas tropicais, 2/3 desapareceram e foram degradadas em função da pecuária. E aí, gente, a Amazônia nos últimos 40 anos, 16% virou pasto, 750 mil quilômetros quadrados. A principal causa do desmatamento é a pecuária. Por que isso? Para nós. Para cada um de nós. Sem falar que tudo que é carne, todas as carnes, né, que elas contêm os pesticidas que vão para as lavouras e ficam inseridas dentro das fibras da carne tão saborosa. Então, a carne é a maior fonte de pesticidas residuais e é o primeiro dos 10 alimentos suspeitos de causar câncer por resíduos de pesticidas.
Esses pesticidas nos pastos vão para os alimentos, carnes e vegetais também, e para as águas. Então a gente passa a ter poluição generalizada, né? Intoxicação por esses agrotóxicos. Vários são os motivos para a gente adquirir ou desenvolver um câncer. E muitos deles, obviamente, e vejo que a maioria realmente é pelo nosso sentimento, a nossa falta de alegria de viver, como a doutora Eunice falou agora há pouco. Mas assim, ó, a minha irmã morava num conjunto em Viamão, próximo a Porto Alegre, num sítio, um loteamento, tá? Com várias divisões de terra, um sítio, e ali ela desenvolveu um câncer de mama. Gente, 100% das mulheres desenvolveram câncer de mama e os homens, eu acho que uns 80% de testículo. Naquela comunidade, que passava por cima os aviões largando agrotóxico em cima das plantações de arroz que eram em volta, tá? E o gado também em volta. É suspeito isso, né? É suspeito, porque justamente numa comunidade que procura e pensa em viver de uma maneira mais saudável, a doença generalizada já está na terra, vai para a água, vai para os vegetais, sem falar na carne. Tá? Então, o que a gente causa? O desequilíbrio do meio ambiente, que é o externo, e do equilíbrio interno do nosso organismo. E esse desequilíbrio do meio ambiente, aí vem o quê? O que vem de tudo isso? Vem mosquito, aí vem um mosquito que contamina, pica um, pica outro, vem zika, chikungunya, não sei o que, mas tudo é causado pela nossa falta de observação e falta de responsabilidade quanto às questões de ecologia, de meio ambiente, e que passa diretamente pelo consumo de carne. Desculpe eu estar dizendo isso, mas é a verdade. Vamos ver se a gente procura diminuir o consumo da carne. Então, desequilíbrio da saúde. Embora alguns médicos já falem do prejuízo do consumo da carne para o ser humano, a maioria desses profissionais ainda não aprovam a abstenção. Ao contrário, destacam a importância desse alimento para a saúde do indivíduo, assim o homem que tanto prioriza os prazeres da matéria, comodamente preferirá acreditar na opinião dessa segunda facção da medicina. É muito melhor ao que me conforta do que aquilo que eu tenho que mudar. É muito melhor. Se alguém me diz assim, olha, é melhor tu pode continuar, não tem problema, eu vou continuar. A gente tem milhões e milhões e milhões de campanhas falando sobre o tabagismo, as pessoas continuam fumando. A boca de quem fuma, claro que aqui é um caso exagerado, mas isso aqui, essa pessoa, essa gengiva totalmente doente, ela não sangra. Ela não sai uma gota de sangue. Mas a doença aqui está instalada. Isso aqui vai levar essa pessoa a perder esses dentes e nem sentir, vai dizer, caiu. E é um passo para formar, pelo estímulo e todos os componentes que estão dentro do cigarro, a levar ao futuro câncer de boca, que tem uma incidência muito grande na população mundial. E o homem se torna, então, vítima do seu próprio prazer. Ele vai buscar a sua própria doença. Quando se delicia numa grande carne, ele se torna a própria máquina fazedora de dinheiro para alguns. Será que a gente consegue entender isso? Que a gente passa a ser o algoz de nós mesmos a partir do momento em que aceitamos esses próprios prazeres? Nós nos tornamos vítimas. Então, mas por que a gente insiste nessa palestra tão chata? Que é uma coisa chata de falar sobre isso, ler sobre isso? Então eu quis trazer alguma coisa assim, que inicialmente o homem só tinha suas mãos, e aí ele coletava frutas, os alimentos, tirava os caracóis das conchas, pegava os frutos das árvores. Depois ele começou a
observar. Ele começou a ficar mais inteligente e começou a observar. E aí viu que outros animais comiam uns aos outros, a caça natural, uma coisa natural da cadeia ecológica, cadeia alimentar. Aí ele passou a criar armas, arpões, lanças, redes, arcos, flechas e armadilhas. E passa a mudar sua alimentação, que antes era apenas de vegetais e frutos, para uma alimentação baseada em sua caça. Passa então a comer carne. Claro que é outra época. Eles precisavam até disso para se protegerem, para ter gordura. Era outra época, tá? Sem falar, num determinado momento da nossa evolução, que ir para a caça, quando iam caçar, eles honravam aqueles seres que estavam nos alimentando. Hoje, a gente não quer nem ver aquelas fotinhas, tanto é que eu passei de ligeiro. Vocês não têm ideia como me doeu, tanto que são assim, muitos slides, aqueles iniciais, foi a Marileia que recebeu, quanto me doeu ver aquelas fotos e imaginar mastigar uma carne. Mas não dá uma coisa, eu olhar aquilo tudo e ficar mastigando uma carne. Bom, mas por que ainda insistimos nesses hábitos? Porque é velha história, porque ainda tem uma linha, tem uma tendência que isso seja mantido, tem uma intenção, tem um objetivo para isso, que isso seja mantido, que isso seja perpetuado. Não faz mal, não tem problema, podem comer. Por quê? Porque eu quero ter. Eu sou dono de um frigorífico, de grandes rebanhos, desculpe quem tem, mas eu quero que isso continue, que me mantenha. Eu sei que é um tema difícil a gente abordar, muito difícil, muito polêmico, né? Mas por que não incentivar outras práticas, em vez de grandes rebanhos? Por que a gente não pode ter agricultura? Por que não mais agricultura? Agricultura de vários tipos, que tem um nome especial agora, não me recordo. Monoculturas menores, agriculturas familiares menores, com vários tipos de grãos, não essas grandes também culturas. Tá? Bom, então, segundo os profissionais com um olhar mais abrangente, a carne é um alimento denso, altamente constipante e age como retentor dos venenos corporais. Provoca doenças, embora possa parecer não são ricas em energia sutil que estimula os anticorpos do organismo humano. Elas normalmente aquecem o corpo e isso favorece internamente, porque você sabe, ficam aqueles dejetos, ficam se putrefando no nosso intestino, e às vezes se eu não tenho o intestino funcionando bem, não vou ter se eu consumir carne, isso vai ficar me intoxicando, me realimentando e me reintoxicando. Então, os outros profissionais indicam o quê? Vegetais e frutas não são tão densos quanto a carne, mas são excelente fonte de energia sutil. Frutas e vegetais têm um efeito laxativo natural, favorecem a saúde e a eliminação de doenças, estimulam a eliminação de toxinas e refrescam o corpo. Aí nós começamos a viver de um outro jeito. Aí a gente começa a ficar leve, suave. E a gente começa a conseguir olhar para a lua, como falou a doutora Eunice. A gente começa a olhar para o arco-íris, a gente começa a olhar para a vida com mais esperança, porque a gente realmente está mais livre dessa questão densa da matéria no nosso planeta, tão mais densa. Então, segundo o Dr. José Felipe Júnior, da Sociedade Brasileira de Medicina Complementar, precisamos raciocinar com nossos próprios neurônios e com muita desconfiança da literatura médica atual, ele é um médico, porque no tempo de hoje, o ambiente intelectual da medicina é perturbado pelos trabalhos com conflitos de interesses pagos pela indústria farmacêutica, que tem grandes méritos. Nós não estaríamos hoje aqui se não fosse realmente a evolução da medicina, a evolução dos grandes laboratórios, mas tem a face oculta, tem a parte negra, tem a parte da sombra, em tudo que é lugar tem.
Não é verdade? Dentro dos centros espíritas também tem. Não é verdade? A gente percebe isso. Então, as indústrias farmacêuticas produzem medicamentos, os alopáticos, os agrotóxicos, enfim, que trazem problemas tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana, tá? Visando sempre o lucro desmedido. E não é isso aqui, não é o feliz, né? Não é o feliz. E aí eu achei essa fotinha, os animais e seus rastros, e a gente vê os animais e o animal homem. Né? Por onde a gente passa, a gente vai destruindo, a gente vai deixando normalmente marcas nocivas. É só a gente ir na praia a gente vê. Né? A gente vai poluindo. Em vez de melhorar, a gente vai poluindo. Os outros seres se mostram muito mais integrados, ainda integrados com as questões da natureza do que nós mesmos. Bom, segundo o mestre Ramatiz, do Fisiologia da Alma, aqueles que procuram um alto nível de espiritualidade saberão compreender que a carne é prejudicial ao organismo físico, porque este lhe absorve as toxinas ureias, com o que fica violentada a tessitura delicada do veículo astral, onde se gravam as emoções da alma. E aí, eu estou comendo aquele animal com aquelas lágrimas, sofreu para ser abatido, eu me delicio, e onde é que vai aquilo? Onde é que vão aquelas toxinas? Daquele sentimento lá. Ela também tem um sentimento. É num outro nível, mas também tem. O devorador de animais, por mais evangelizado que seja, ainda é um perturbador da ordem espiritual na matéria. Justifique-se como quiser, mas a persistência em nutrir-se com despojos animais prova que não se adaptou ainda de modo completo aos verdadeiros objetivos do Criador. Que é o quê? Nós vivendo esse plano integrado com todos os seres. Esse é que é o nosso grande objetivo. Essa é que é a nossa grande caminhada. E eu acho que é difícil. Se eu não consigo me integrar e entender que todos os seres estão num processo evolutivo, todos, desde boi, a vaca, enfim, a galinha, todos, meu cachorro, não consigo entender isso. Mas eu tenho que entender que eu tenho que me dar bem com o Álvaro, com o Nice, com o Emílio, com a Fernanda, com o Felipe, eu tenho que me dar bem com todos. Às vezes eu não estou conseguindo me dar bem aqui com meus irmãos, porque eu estou com muitas frequências, muitas vibrações impregnadas no meu ser de dor e sofrimento que nem são minhas. E que podem ser de origem da minha alimentação, do meu desequilíbrio alimentar. Será que pode ou não pode? Pergunto para vocês. Então, a ingestão da carne e seus efeitos, por ser um animal morto, está sem a energia vital. O excesso de proteína e de baixo valor devido ao excesso de congelamento e ao preparo para o amaciamento das carnes. Então, ela traz um componente de toxicidade para o próprio corpo. E aí eu fui ver o que é essas carnes maturadas, né? Então, assim, ó, elas são levadas a extrema congelamento, ao processo de congelamento, para que libere, para que a gente não sinta o chamado rigor mortis, que é o estado de extrema contração muscular do animal abatido, que ocorre cerca de 15 horas aproximadamente após o abate. Esse aqui me deu assim uma coisa tão horrível quando eu vi, sabe? Porque olha, meu Deus, mas olha aqui, é verdade, gente, quando a gente morre, a gente fica duro. Olha o que eles fazem, o bichinho fica duro também. Mas eles levam para um processo, eles colocam lá umas proteínas para amaciar aquela carne. Olha o que eu estou comendo. Então, esse slidezinho aqui me mexeu muito. Então, toda carne contém gordura, colesterol ruim, que pode ter como consequência a aterosclerose, fazendo com que haja entupimento de nossas artérias e veias,
liberando também placas de gordura ou ateromas que vão circular pelo nosso corpo livremente e que pode ir para as coronárias, produzindo infarto, o nosso cérebro produzindo um acidente vascular cerebral. Não vou dizer que quem come verdura não vai ter, mas tem muito a menor possibilidade de ficar tão engordurado, né? Então, pesquisas do Instituto do Câncer dos Estados Unidos, pacientes com maior consumo de carne vermelha têm risco elevado entre 20% e 60% mais de apresentar cânceres como esse aqui, como câncer de mama, câncer de intestino, pulmonar, câncer de fígado, estômago, pâncreas, terrível e temido, em comparação com indivíduos com menor consumo desse alimento. A carne contém alto nível de gorduras saturadas e ferro, favorecendo a carcinogênese, que é o processo todo de apodrecimento dela dentro da gente. É bem isso que acontece. Ainda contém na carne antibióticos provenientes das rações químicas, causando resistência bacteriana, contém vacinas, pesticidas, drogas alopáticas, as mais variadas, que a gente nem precisa tomar e está comendo, está ingerindo, incêndios na ração, os hormônios sintéticos femininos, para aumentar a produção do leite. Então isso aí vai provocar o quê? Inúmeras doenças de causa desconhecida, alergias, e aí se busca as informações do que é que pode estar, o que pode causar essas alergias, e não se sabe, muitas vezes é da alimentação, a maioria das vezes é por uma alimentação errada e convencional, esse que é o problema, deteriorando a nossa própria saúde, deteriorando a saúde. Os hormônios causando aspectos masculinos nas moças, nas meninas, mulheres, e aspectos afeminados e femininos nos meninos, nos rapazes. Então, é isso que a gente quer. Tudo isso, todo esse desequilíbrio, porque isso leva ao desequilíbrio do meio ambiente e leva a essas... claro que o planeta está passando por um processo, vai ter que acontecer, mas nós que estamos numa caminhada, numa busca espiritual, e principalmente aqueles que seguem e leem, nem que dizer seguem, mas que leem alguma coisa do Mestre Ramatias, tem esse compromisso. Isso é um compromisso básico dele, do nosso crescimento, da nossa evolução. Então, a nós cabe, no mínimo, o desejo e a responsabilidade de tentar mudar. Fazer só um exercício, vou tentar mudar. Vamos ver como é que vai ficar, né? Vamos abrir mão. Por quê? Porque é isso que queremos, e como disse a própria Maria, se vale a pena a gente ficar nesse estado, ver crianças adoecendo, como a gente vê lá no Francisca Júlia, as crianças chegando em desequilíbrio total de saúde, e muitas vezes é simplesmente pela alimentação. E a grande maioria das crianças não querem mais comer carne. Eles não querem mais comer carne vermelha. E aí, só que são magrinhos, né? São magrinhos, são pequenininhos, e agitadinhos, assim, espertos, inteligentes, e os pais e a mãe não comem, quer tocar carne, nem toca carne da criança. E vai estimulando um hábito que nem é mais, ela nem precisa mais daquilo. Assim como nós mesmos já não precisamos mais. E aí, eu achei isso aqui também muito interessante. 2 cachorros, né, 2 animaizinhos, e um perguntando para o outro, ele morde? Não, pior, ele mente, bate, violento, destrói, polui, mata. Esses somos nós. O que é alimentação realmente, buscando no dicionário, da Wikipédia? A alimentação é o processo pelo qual os organismos obtêm e assimilam alimentos ou nutrientes para suas funções vitais, incluindo crescimento, movimento, reprodução e manutenção da temperatura do corpo, sob uma visão completamente materialista, né? Mas a grande e verdadeira importância da alimentação humana, além de nutrir nosso corpo físico, é elevar a energia e vibração de todos os corpos,
Para isso, deve-se urgentemente alterar o comportamento em relação ao que se come e se ingere. Este é um pré-requisito vital para a evolução espiritual. Eu estava falando com a doutora Eunice e aí ela me falou que eles fazem uma sopa, né? Um sopão que vai carne, né? Vai carne? Às vezes sim ou não, né? Tem os dois tipos. Tá. Mas assim, ó, a alimentação se baseia mais em coisas líquidas, né? Em sucos, em líquidos e chás. Para quê? É também para fazer uma desintoxicação. Não é, doutora Eunice? Desintoxicar para que a gente possa, para que as energias que vão ser imantadas e levadas para aqueles nossos irmãos ali que estão em atendimento consigam realmente fazer o caminho que elas têm que fazer. Então, pode ter um grande médium, mas eu estou toda engordurada de carne, estou toda cristalizada, vai me energizar. Se eu tinha que pegar 60%, vou pegar 20%. Eu também, como paciente, tenho que estar, como vou lá receber como aquele benefício espiritual, eu também tenho que estar com o meu corpo preparado. Eles não pedem para a gente, como médiums, no mínimo, não comer carne por 48, 72 horas para os que comem, que a gente, quando vai para o centro espírita, tome um banho, chegue aciado, limpo. Para que é isso? É para que a gente possa ter uma conexão mais equilibrada. E aí a pessoa chegou, ele pode ir veio de uma churrascaria, chegou suado e vai receber energia? Ele vai receber. Mas não toda, que é aquele que se preparou para aquele atendimento também. Eu vou receber um atendimento, então eu vou controlar minha alimentação, eu vou tomar um banho, vou chegar cheirosinho, vou chegar limpo, dentro do possível, para receber aquela energia. Tinha outra coisa que eu fugi. Então, observar na alimentação a influência negativa que certos alimentos básicos, como as carnes em geral, principalmente porco e boi, o açúcar branco, a farinha branca, o café, a margarina, a soja, principalmente a de origem transgênica, a adição de flúor na água, os refrigerantes e muitos outros alimentos que nem imaginamos como são fabricados. A adição de flúor na água. O flúor foi colocado na água de abastecimento público por um pedido, por um movimento da odontologia. Só que a gente sabe, estudando homeopatia, que é bom para alguns, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo, tanto é que já está sendo avaliado e estudado para que seja retirado, porque hoje tem flúor em tudo, né? A gente respira, tem o flúor. Então tem flúor no creme dental, tem flúor no enxaguatório, tem flúor. E o que o flúor, na realidade, ele traz como efeito colateral, vamos dizer assim? Apatia, submissão e futilidade. Não é a nossa sociedade, gente. Nós não somos mais, via de regra, mais apáticos, submissos e fúteis. Não é bom eu ter um celular toda hora, um novinho? É bom. Não é bom eu quero trocar o de carro toda hora? É bom. Bom, então isso aí, esses alimentos baixam a vibração espiritual e adoecem o corpo físico. Tá? Então faz esse tipo de trabalho, essa bela contribuição para a manutenção da doença. Aí a gente tem que correr atrás e pagar para comprar a saúde. Saúde que é nosso bem maior. Saúde que nós nascemos saudáveis. Nascemos para ser saudáveis. E os processos de doença, se eu sou um ser que eu estou todo bem conectado, que eu vou passar, é para minha evolução. É alguma coisa kármica, alguma coisa que ficou lá pendurada que eu tenho que drenar agora. Então, que assim seja. Mas que não seja por... que eu não adoeça por interferência de alimentos que eu mesmo vou ir comprar. Que eu mesmo trabalho,
como vou lá, aí adoeço, aí tem que ir para onde? Médico. Gasto no médico, vou para o centro espírita, trabalho lá para os centros espíritas também, tá? Porque eu podia deixar esse espaço para quem realmente está precisando, e não eu, pela minha inconsciência, de não perceber que esses fatores são super importantes na nossa caminhada física e que serve para a nossa elevação espiritual. Bom, então, os alimentos produzem reações químicas que se manifestam em diferentes estados emocionais e psíquicos do nosso organismo físico, como consequente equilíbrio ou desequilíbrio dos corpos sutis. O que eu estou querendo dizer? Que o que eu como aqui altera para trás. Altera, dá reação química, altera, tá? Ou não altera? Eu vou dizer para você, eu tenho uma colega lá no Francisca Júlia, uma médium fantástica. E aí, no verão passado, porque a gente fecha em fevereiro, aí ela fez toda uma desintoxicação com sucos, e ela é vegetariana. E mesmo assim, ela fez toda uma desintoxicação com sucos e coisa assim. Aí quando chegou em março, ela disse assim, Ju, olha, vou te dizer um negócio, sabe o que eu percebi? Que às vezes o que eu achava que era obsessor, não é. Eu vi que é o que eu estou comendo, que me desequilibra e me altera. O que eu comia, eu me irritava mais com o meu marido, me irritava até com o cachorrinho. Ela é fantástica, é uma menina, tá? Tem 30 e poucos anos, e já tem essa percepção que ela come, realmente dá uma reação e que se manifesta. Se manifesta nas suas atitudes físicas, diárias, e que ela achava assim, bom, acho que estou precisando de pronto-socorro. E não era. Então vamos observar isso aí no nosso dia a dia. Então, o aspecto espiritual da dieta vai desde a compra, a preparação, o ato de comer. Tá? A comida que é selecionada com cuidado, preparada com amor, aceitação, gratidão e ingerida com pureza, torna-se um tônico para o espírito e para o corpo. Tem um livro, né? O médico na cozinha, uma coisa assim, né? Então, vamos ver bem esses aspectos, né? O ingrediente básico é a consciência, onde a consciência é limpa, preenchida com amor e desapego, a comida é purificada e isso também purifica o corpo. Como resultado, a mente torna-se limpa, ficando livre de desejos e de atração aos órgãos do sentido, ou seja, as compulsões e todos os nossos vícios, né? Lá em casa a gente passou a fazer assim, ó, todos os dias, porque a gente passa o dia inteiro na rua, todos os dias a gente chega em casa, eu e minha filha, a gente faz toda a nossa comida, a gente janta, e aí se leva no outro dia para o consultório, comemos a nossa comida. Mais barato, mais qualidade, e a gente se sente melhor. E também é um momento maravilhoso que nós duas ficamos juntas sempre. Além da sedentista também, já está sempre junto, almoçamos juntas, curtimos juntas a janta. Então, fazer com que o ato de se alimentar seja algo mais harmonioso no seio familiar. E que não precise desse componente carne, não precisa da carne. Não precisa ter churrasco para fazer um encontro. Muito pelo contrário. O grande sopão é maravilhoso, não precisa ter carne, fica muito saboroso. Então, parece lógico concluir que o homem deve procurar reduzir a carne na alimentação, caminhando para sua extinção de forma serena e consciente, nesta ou em outra encarnação, certo de estar em seu processo evolutivo, se esforçando para conquistar mais esse objetivo moral. No livro Mediunismo, eu não lembro do capítulo, mas tem uma parte onde aquela ali também é pegada. O mestre Matias fala que para os seres se aproximarem de nós, nos auxiliarem, até eles baixarem para chegar perto de nós, pobrezinhos, diz que é como se eles estivessem chegando próximos a um chiqueiro de porcos. Que o nosso odor é para eles sentido assim. Lembro disso, não lembro dessa parte do livro. Então, mas olha,
Então, por quê? Porque a gente emana, a gente emite um odor daquilo que a gente está comendo. Então, segundo o mestre Matias, mesmo que não sejais absolutamente vegetariano e vos alimenteis de peixes, crustáceos ou mariscos, já revelareis grande progresso no domínio ao desejo do doentio da zoologia. Então, o que ele pede? Que se inicia, vamos abstrair esse consumo fica um pouco no peixe e vai para esse. Sempre agregando, cada vez mais buscando verduras. Não dizem mesmo que quando tem churrasco tem que ter bastante salada para a gente não ficar muito engordurado e muito contaminado. Faça bastante salada e comece a exercitar. E tem receitas maravilhosas na internet. Lá no Francisca Júlia nós fizemos uma apostila com várias receitas dos vegetarianos. Não estou nem falando de veganos, estou falando só de vegetariano. Então, também é importante lembrar que jamais devemos condenar ou nos sentir mais evoluídos por não comermos carne, colocando-nos em posição de destaque. Vamos botar sempre essa linha de humildade, então não é porque eu não como que eu sou melhor do que quem come, tá? Mas é um processo de evolução espiritual e de evolução com o nosso corpo, porque nós vamos ter que pagar isso aí um dia. Não é só com o irmão humano, são com todos os nossos irmãos do planeta, todos os irmãos menores. Queremos chamar a atenção para que reconheçamos esse defeito em nós, sabendo que um dia devemos abolir a prática carnívora, assim como um dia deveremos abolir para sempre o egoísmo, a maldade, a inveja, o orgulho de nossos corações. Ainda segundo o mestre Matias, ele nos aconselha gradativamente adaptações do regime da carne, de suíno para de boi, para o de ave, e do de ave para o de peixes e mariscos, até a liberação total. A ausência de carne no organismo livra de excesso de toxinas e na desencarnação a alma se liberta de um corpo menos denso e menos intoxicado de alumínio e ureia, que provocam sempre o abaixamento das vibrações do corpo etéreo. Se eu me liberar da carne, acho eu que vou ter mais pensamentos positivos, vou ter mais alegria de viver, vou me sentir mais leve aqui mesmo encarnado. E quando desencarnar, espero que, se eu tiver esse mérito também, eu possa diminuir um pouquinho a minha passagem pelo umbral. Tá? Então, tem várias coisas que a gente tem que ir pensando. Vários são os motivos. Tá? Então, olha que coisa mais linda. A gente encontrar uma horta, um tomatinho em casa, colocar algumas coisas. Eu só quis trazer isso aqui para vocês verem, para vocês olharem. O vegetariano, né, se alimenta de vegetais exclusivamente, ele pode ser ovo lácteo vegetariano, pode ser lácteo vegetariano, ovo vegetariano, e geralmente sempre ele come mel. E o vegano, trouxe para a gente saber que muitas vezes a gente não sabe o que é o vegano, é um vegetariano estrito, não contribui com a exploração de animal, também no vestuário, com roupas, né, de couro, de seda, na diversão, circos com animais, zoológicos, shows aquáticos, etc. Produtos testados em animais, como os perfumes, calçados, os cremes que a gente usa, a maioria são feitos testados e feitos com animais, assim como caçadas, tração e qualquer outro meio que eles sejam utilizados. O crudívoro é o vegetariano estrito que só come alimentos que não passaram pelo processo de cozimento, que tem aqueles das sementes, né, que quando ela brota está cheia de energia vital. E o frugívoro que só come frutas, excluindo a dieta de cereais, folhas, plantas. Quem come vegetais e só peixe, não dá para dizer que é vegetariano. O vegetariano, ele pode comer ovo, mel e leite, tá? Mas ele não quem come peixe não é vegetariano, tá? Tem uma denominação que eu nem quis pôr, porque ele não é, mas ele não é, ele ainda faz parte
Ele come carne, ele é carnívoro ainda. Mas já está numa elevação muito maior do que quem come carne vermelha. Agora sim, nós vamos entrar na parte que realmente eu gosto, nós vamos desanimar um pouco. Segundo o mestre Ramatiz, a boa mastigação é fundamental para a saúde, absorvendo todo o energismo ou prana desprendido em uma mastigação demorada e cuidadosa, e sem dúvida teriam mais vigor e mais saúde, tá? Então, aí cai para nós, que é a nossa área, a importância realmente da boca, da estrutura dentária, de como estão os dentes, porque cada alimento que entra, ele libera, ele faz com que haja um acordar desses alimentos lá dentro, não é porque vem só vir para cá. Todo o processo começa aqui, na boca. Então, a boca, sendo assim, uma nova lógica pode ser proposta, a da boca como uma grande matriz, a grande geradora e mantenedora da saúde geral. Que tu falou que a saúde começa pela boca e é um slogan utilizado pela odontologia como um todo, a saúde, e realmente a gente observando, a saúde começa pela boca, por tudo aquilo que entra e por tudo aquilo que sai. Tá? O que entra é o que a gente come, muitas vezes o que a gente engole e gera doenças, engole no sentido de emoções, e aquilo que a gente sai, que bota para fora. Como a doutora falou, quando eu estou com raiva, que aí eu xingo, que eu falo, eu peguei a raiva do outro, e aí eu vou engolir a raiva do outro. Então, tudo se inicia por esse sistema. Porque partindo desse sistema e da simples observação dos seus componentes, ou seja, os dentes físicos, consegue-se fazer uma análise integral do ser, encontrando respostas únicas aos seus problemas que são individuais e peculiares. O que eu quero dizer com isso? Que a condição bucal é mais do que a saúde física de uma pessoa, é a expressão da energia vital e da alma do indivíduo. Uma estrutura bucal equilibrada em todos os sentidos, com cáries, com dentes numa oclusão correta, dá um equilíbrio, dá um centramento para a pessoa. E nós vamos ver alguma coisa aqui. O sistema mastigatório reúne mais funções vitais do que qualquer outro lugar do corpo humano. Aqui, os médicos que estão aqui podem me contrapor, mas, segundo o que a gente estuda, cerca de 90% das conexões estímulo-resposta neuronais estão aqui. O resto está no resto. Tanto é que a gente pode pegar um fiozinho de cabelo e a gente sabe se aquela coisinha redondinha é mais grossinha, é mais fininha no dente, não é verdade? A gente está mastigando uma hora de uma pedrinha, abre a boca instantaneamente. Então, as percepções desse sistema é muito grande. Opa, eu fiz. Ih, mas aí não. Vai. Então, o que a gente percebe? Que a saúde bucal e o equilíbrio dentário vai mais. Pode chegar agora. É a expressão realmente da energia vital do paciente. Então, aqui a gente encontra harmonia e equilíbrio se a gente tiver uma estrutura aqui equilibrada de todos os corpos. Baixa, mas é braba essa, né? Mas é a verdade. Porque nós vamos ter o quê? Uma mastigação, deglutição, a respiração, a gustação, o equilíbrio de postura e a integração neural e a harmonia e equilíbrio de todos os corpos. Agora nós vamos entender isso aí agora. Então, quem traz essas informações também é a biocibernética bucal Ramatiz. Aqui a gente teve cursos de biocibernética geral e dentro da biocibernética nós temos o capítulo biocibernética bucal, aparecendo os dentes como filtros energéticos que precisam da alimentação. É pela alimentação que eles se tornam esses filtros. Tá? Então, os dentes aparecem como fusíveis energéticos que repercutem em questões físicas, mentais, emocionais e espirituais. Os dentes saudáveis, com harmonia e estabilidade oclusal, mantêm esse sistema em equilíbrio.
O que é isso aqui? O que isso quer dizer? Vamos adiante. Aqui, para quem fez o curso de biocibernética, tá? Cada dente tem uma função e libera um tipo de energia, uma cor de energia, importantíssima para o nosso organismo. E cada alimento produz um tipo de energia com uma cor. Tá? Então, nós vamos ver assim. Ó. Por exemplo, quem tem... O que os incisivos centrais, esses dois grandões na frente, tanto superiores quanto inferiores, são os fusíveis que transmitem uma energia lumínica de cor azul. E os alimentos que produzem essa energia são as frutas. Então, estou com uma criança que está em fase de troca dentária. Vale a pena estimular essa criança. Então, os dentinhos da frente, os dois da frente, estão para nascer ou está em fase de troca, estimular que ela coma frutas, mais frutinhas, porque isso vai fazer com que essa erupção, esse reposicionamento de dentes, coisas assim, se dê de uma maneira melhor. Se nós adultos estamos com algum problema em algum dente da frente, esses dois centrais, vamos comer mais fruta. Tá? Então, porque, segundo a biocibernética, esses dois dentes, esses 4 dentes superiores e inferiores, estão ligados a várias partes do nosso corpo e emocionalmente ele regula como se expor no mundo, com rigidez ou flexibilidade, com medo ou temor, com sensação de desvalia. Ele trabalha realmente a expressão verbal, os incisivos. Então, se a pessoa tem dificuldade de se expor, de falar, é mais fechado e tem um problema nesses incisivos, o que ela tem que fazer? Ela tem que comer mais frutas, ela vai liberar mais energia azul. Claro que ela tem que ir no dentista tratar o dente, obviamente, mas as coisas vão melhorar e vão se facilitar muito mais se ela fizer a produção do seu próprio organismo dessa energia azul que é originária das frutas. E aí são esses dentes que fazem passar essa energia azul para o corpo físico, que vai trabalhar sobre o sistema óptico, renal, seios da face, ligamentos e tendões, e vai dos outros que eu não coloquei aqui. Tá? Vamos para o outro. Entender isso aqui não é muito difícil. Entendeu? Os incisivos laterais, logo do lado do central grandão, são os fusíveis que transmitem energia amarela. De onde é que vem a energia amarela? De todos os legumes. Então, ele regula o quê? A opinião, a informação recebida para os caminhos a seguir. É o dente da expressão das ideias e dos relacionamentos. Trabalha a percepção e a intuição. Então, esse dentinho, quando ele está nascendo, a criança, a gurizada, assim, ó, ela não quer saber da opinião do pai e da mãe. Ele está mais rebeldezinho, está mais teimosinho. Por quê? Porque ele tá assim, ó, trabalhando a sua percepção e a sua intuição. Não tem que ser podado nem cortado, ele tem que ser levado e orientado, até ser estimulada essa questão dessa fala dele, para que a gente estimule, para que ele se torne um ser que perceba e que intua mais as coisas. Então, as leguminosas, essa energia amarela, liberam energia para as mamas, útero, colo, uterino, ovários, estômago, duodeno, intestino grosso, vesícula biliar, enfim. Então, se eu estou com um problema de mama, vamos comer mais legumes, vamos comer mais frutas, e vamos observar se o incisivo lateral também não está comprometido. Porque é um todo, esse corpo é um todo. Então, assim, ó, mas pô, ela está com câncer, o que tem a ver incisivo lateral? Não, pode facilitar mais a recuperação de um processo todo se ela também observar isso, tratar o problema que tiver nesse dente, porque para fazer um tratamento oncológico hoje, seja de qualquer espécie, a pessoa tem que estar com a boca zeradinha, legal, boa, tá? E perceber qual é o dente que está com mais problema. Vamos comer legumes, vamos comer frutas e assim seguir adiante. Os caninos, eles liberam energia branca, que são os dentes da vitalidade do nosso corpo, os dentes que nos vitalizam. E quais são os alimentos que nos vitalizam? Os cereais. E são eles que produzem essa energia branca. Eles que produzem. Então, se eu quero ficar com mais energia, mais cereais. Então, os caninos, eles
regulam a capacidade de ataque e agressividade, a defesa, de lutar com seus objetivos, das paixões da libido, trabalha a capacidade em dar e receber. E essa energia dos cereais, passada por todo esse sistema, mastigada, vai liberar essa energia branca, curativa, crânio, mandíbula, coluna cervical e lombar, sistema respiratório e circulatório, timo, tireoides, paratireoides, intestino grosso, delgado. Os pré-molares produzem energia vermelha, são as proteínas, e que a gente encontra também, além das carnes, a gente encontra também em outros alimentos. Então, vai fazer o quê? O que o incisivo, o pré-molar trabalha? O posicionamento frente às situações, definição do que gosta ou não, propicia clareza na tomada de decisões e trabalha as questões de rejeição. O pré-molar é esse dentinho do lado, esses dois pequenos, que é onde a gente tem mais problema. Então, se eu estou com problema nos meus pré-molares, vou me questionar, será que é o meu primeiro pré-molar? Será como é que eu estou com as questões de rejeição? Como é que eu vou aceitar as coisas que me são criticadas, né? Como é que eu vou trabalhar com isso? Então, ele libera a energia vermelha para a boca, sistema fonético, coração, baço, órgãos sexuais masculino e feminino, sistema muscular e circulatório. Os segundos prés, os oleosos, os grãos, amendoim, castanhas, nozes, quebra de velhos padrões, procura liberdade de ação e pensamento no encontro da estabilidade emocional e trabalha a tristeza, o segundo pré-molar. Toda uma cárie, apareceu uma cárie. Come oleaginosas, as que produzem essa energia violeta. Está nascendo dente, está em troca de dente. Vou dar mais cereais, dar mais esses oleaginosos para as crianças. Os primeiros molares, eles produzem a energia verde, trabalham com a energia verde. O que produz a energia verde? Os vegetais, especificamente os vegetais verdes, verde escuro, que trabalham, que quebra de velhos padrões, é o dente da base da segurança, busca de conquistas pessoais e patrimônio material, trabalha a segurança e autoconfiança. Esses alimentos têm que ser dados incessantemente para as crianças quando estão entrando na escola, lá no primeiro ano. Porque esses dentes, eles nascem na boca, os primeiros molares, aos 6 anos de idade. Então, quem trabalha com criança no centro espírita, isso aqui tem que saber. Que a criança está saindo ou da creche, lá no início, ou está indo recém para a escola, esses alimentos vão produzir energia verde, esse dente está entrando em boca e vai fazer com que ele tenha mais segurança e autoconfiança, é o que se quer. Já que ele vai para a escola, que ele vá numa boa. E vão facilitar. Ah, será que bobagem? Não é bobagem. Tudo facilita, tudo desliza melhor, a energia circula melhor. Os segundos molares, tá? Ele produz são a energia laranja, então são beterraba, abóbora, né? São os vegetais não verdes. Então, ele trabalha o sentir-se satisfeito com suas conquistas, mesmo que lhe pareçam pequenas. Então, trabalha toda uma questão de desvalia. E a gente perde esse segundo molar, que é uma beleza, porque está lá para trás, ninguém vê, né? Então, às vezes a pessoa vai para a terapia e vai, se trata, e muitas vezes o problema está lá atrás na boca. Que é perder um dente. O que tem que fazer? Fazer implante? Não! Vai o quê? Comer mais vegetais. Vai pegar cebola, beterraba, cenoura. Vocês podem achar que isso é bobagem, mas não é, gente. Isso é fantástico, esse tipo de correlação. Tá? E assim, ó, vocês estão olhando. Eu estou passando na corrida isso aqui, porque eu tenho horário, e assim, ó, cada um em si, dentro das suas realidades, olhem e avaliem, vê se quem não tem um segundo molar não tem isso aqui. Aí eu não vou dizer que eu tenho uma
apartamentinho, comprei um apartamentinho, minha casa, minha vida. Ai, que vergonha, eu não vou dizer isso. Para, que isso? Eu vou festejar, foi o que eu consegui. Não vou contar que eu comprei um carro, eu comprei um Fusquinha, cor azul, calcinha, como dizem, né? Então assim, ó, eu vou valorizar porque eu consegui comprar aquele carrinho. Então, a sensação de desvalia é o que trabalha os segundos molares. E o que vai me melhorar isso? Vai me melhorar ir no centro espírita, fazer terapia. É isso aqui. Eu vou estimular essa produção e eu vou começar assim a olhar para as coisas com um outro olhar, um olhar mais feliz, que é o que se quer, que se busca. Para quê? Para que eu não provoque uma doença onde? Na minha hipófise, no meu endométrio, na minha área líquida, no meu sistema glandular. Eu fico em desvalia, eu começo de repente a adoecer aqui. E os terceiros, tanto falados sisos, né? Tira o siso. Bom, o siso trabalha com energia magenta, então são todos os alimentos naturais. Quanto mais orgânicos todos eles melhor. São os dentes que sustentarão, segundo as informações que se recebeu, a humanidade de quarta dimensão. São os dentes que completam a maturidade emocional, são os dentes que complementam a personalidade, trabalham a maturidade e a completude. Muitos pais se queixam que os filhos não saem de casa, que os filhos não estão maduros na escolha de suas profissões, que os filhos ainda não se encontraram, não acharam sua completude. Vamos observar se a gente não deixou extrair os dentes deles cedo demais, os sisos deles cedo demais. Vamos observar. Não acho que não tem que extrair. Se for necessário, bem avaliado, se for necessário, tem que extrair. Se não, não extraiam, deixem, porque o siso trabalha isso aqui, a maturidade e a completude. É o último dente aparecer na boca, ele aparece lá com os 18 anos. A pessoa se faz definições mais balizadas, mais concretas para a sua profissão, para a sua vida como um todo. Bom, então, segundo o mestre Matias, é a terapêutica do jejum e o processo que melhor auxilia o espírito a drenar as substâncias tóxicas que provém do astral inferior, pois devido ao descanso digestivo elimina-se os fluidos perniciosos. O jejum aquieta a alma e a libera em direção ao mundo etéreo, auxilia a descarga das toxinas do astral inferior que se situam na aura humana dos civilizados. E o que comer? Ai, que bonito! Olha os sucos, olha todos os legumes, verduras, frutas. Comer o que preferir, né? Se saborear, fazer muitas receitas. E assim, ó, se isso ainda for necessário, que se busque o alimento de forma a honrar aquele que vai lhe nutrir, tá? Honrar aquele ser que, não como a gente faz hoje, a gente vai lá no super e escolhe uma carninha maturada e traz, a gente nem quer saber como é que foi que chegou lá, né? Aquela história que as crianças não sabem que a galinha tem asa e tem pena, né? As crianças não conhecem, porque só compram fechadinha, embaladinha, as partes. Eu acho que é isso. E aí, gente, a gente tem o quê? Por exemplo, depois de se falar de toda aquela questão energética, quero dizer para vocês que pela boca, não se é cartomante nem nada, mas olhando a boca, o dentista ou o profissional de biocibernética bucal consegue fazer uma interpretação de quem é e quais, a princípio, as dificuldades daquele ser, com aspectos emocionais. Tá? E com isso se vê no físico. Por exemplo, dentes saudáveis são expressão da vitalidade, da decisão, da força que impulsiona a vida, a conquista e o encontro com um propósito de vida. Então, quem está com os dentes saudáveis é aquele velho ditado: agarra a vida com unhas e dentes. Né? Eu estou na vida, eu vou viver, eu vou passar pelos processos que eu tenho
passar, tudo é meu crescimento, tudo é uma grande oportunidade. Isso é estar com os dentes legais. Se eu estou com os dentes meio caindo, não sei o quê, eu daqui a pouco já estou... Eu não tenho certeza de nada. Dente com problema periodontal, dente balançando, não tenho certeza de nada. Eu vou para lá e vou para cá, eu vou para lá e vou para cá. Dentes doentes com cárie, indecisão, perda de solidão, perda da solidez interior, confusão, insegurança em se posicionar. Um tratamento de canal, aprofundamento da cárie, por fraturas, questionamento dos seus próprios valores e dos episódios da vida. As gengivas saudáveis representa firmeza na tomada de decisões, acreditar no seu auto-apoio, não se deixar sempre influenciar pela opinião dos outros. E as gengivas doentes representam insegurança e falta de confiança em si mesmo, frustração e não conseguir se manter firme nos seus propósitos. Não é à toa, né, que as pessoas têm problema de gengiva ou têm cárie. Não é à toa. Tem um sentido. E o sentido é ver por que eu estou tendo aquilo. É isso. Via de regra é isso aqui. E que fica mais fácil para a gente tratar. Aftas, autopunição, sensação de não se sentir preparado, negação da própria capacidade, acidez e amargura perante a vida. A halitose, desejo inconsciente de disfarçar, de distanciar dos outros, vergonha de si mesmo, querer se esconder. A halitose intensa com mau hálito, gosto para falar, gengivite, gengiva de sangue. Então eu desejo assim, se eu tenho mau hálito, de afastar as pessoas de mim inconscientemente. Pessoas que têm, a gente que tem assimetria facial. Então, é uma compensação as assimetrias, né? E aí eu trouxe esse casinho aqui, ó, só para que se veja, foi com alguém que eu falei ontem, que me perguntou, está com problema, um dente pode dar uma alteração, e eu trouxe isso aqui para ver que dá. É uma mordida cruzada, numa criança, e vocês podem perceber que ela tem um ombro mais caído que o outro, um olhinho mais baixo que o outro, toda uma simetria facial. E isso se repercute em todo o corpinho dela, tá? E se deixa para o adulto, repercute em todo o corpo. E se consolida. E aqui a gente tratou, foi tratado. O que se fez? Se cortou simplesmente o canino, que era o dentinho que estava atrapalhando todo esse movimento, e em um mês ele já começou a vir para o lugar, sozinho. E o que a gente fez? Indicou cereal, vai comer cereal, principalmente naquele lado ali onde eu cortei. Vai comer, vai forçar, vai trabalhar aquela região que não estava trabalhada. O que essa criança... porque eu tapei o rostinho, mas dá para perceber que é uma expressão desvitalizada. Dá para perceber. Uma postura mais tristonha dela. Então, come cereal, vai aumentar a sua garra, vai aumentar a vitalidade. A postura, por sua vez, tá? Então, todas a face, os terços, tem que ter um equilíbrio frontal, uma simetria facial, tanto nos planos horizontal quanto vertical, que vai levar a um equilíbrio ósseo muscular. Então, uma oclusão normal, bem encaixada, nós vamos ter esse tipo de postura, que facilita o quê? Que a doutora Eunice falou, um olhar maior, um olhar mais para o céu, uma conexão maior. Só a postura. Para ter essa postura, a pessoa precisa ter esse engrenamento. Se ela tiver esse engrenamento, se os dentes forem mais para fora, ela vai ter essa postura física. Ombros jogados para frente, a mandíbula fica para trás, aumenta a curvatura da coluna cervical, a respiração é bucal, a cabeça rota para frente, vai ter uma protrusão dos ombros, os braços são voltados para dentro e para trás, tem uma barriguinha, joelhos são voltados para dentro e pés em pés. Então, quem tem criança em casa que respira pela boca, ela provavelmente tenha essa postura. Ela vai ter que tratar, ela vai ter que comer muito cereal, tá? Mas coisa boa, não é aquele Kellogg's, né? Que a gente fala, é cereal de verdade, não é aquilo que é falso. Vai ter que comer, em caso mais severo vai ter que procurar um profissional,
para sair dessa condição, que é isso que leva quem é respirador bucal, as amígdalas super demasiadas, né? As adenoides. Ó, aqui é o outro também, olha a posturinha dele. Esse aqui está um pouquinho pior, mas olha a barriguinha. Se a gente olhasse ele de frente, veria que os joelhinhos estão voltados para dentro. Então, o que essa pessoa tem? Ela tem um sentimento, via de regra, com o respirador bucal, um sentimento de inadequação, se sente incapaz com baixo rendimento, geralmente tem baixo rendimento escolar, tem uma baixa autoestima, não tem bom relacionamento, tanto social quanto familiar. É emotivo, tem um sentimento fugitivo, introvertido, interioriza aos estímulos, é desatento, hiperativo, geralmente dificuldade com energia masculina, que é o pai. O que tem que fazer aqui? Vai lá para o centro espírita, eu vou tratar. Mas se não mexer nesse sistema boca, isso vai recorrer, isso vai recorrer, isso vai recorrer. Vai ter que procurar um profissional, obviamente, mas deem para essas crianças mais cereais, deem para essas crianças mais verduras, deem para essas crianças mais sucos, naturais, não de caixinha, não custa. Uma limonadinha, sabe? Então assim vai melhorar. A situação toda melhora. Então, quem é respirador bucal tem problema na região dos premolares, então tem que comer proteínas, nos caninos cereais e nos incisivos centrais muitas frutas. Então ele tem que sair desta postura e passar para essa. Tem que sair dessa postura, esse aqui é aquele que tem a mandíbula bem para frente. Tem que sair desta ou dessa postura, que são erradas, todas as duas, e passar para essa. Esse é o equilíbrio, aonde o fluxo energético que vem, que chega pelo nosso coronário, e circula para todo o corpo. Passa pelos filtros e circula para todo o corpo. Então, hábitos saudáveis, iniciar o quê? Estimular, gente, estimular. A amamentação é o maior alimento do homem, né? Então, através do amamentar, se garante a saúde em todos os níveis, físico, emocional e social. Opção por ingestão de frutas e verduras, ou seja, uma alimentação mais saudável desde a tenridade. Se a gente estimular isso aqui, sem açúcar, sem farinhas, coisa assim, não precisa dar o biquinho. Eu queria só falar, já estou terminando, queria só falar para vocês o seguinte, que lá no nosso núcleo, a partir foi em setembro do ano passado, se recebeu uma orientação para se criar um grupo de atendimento, grupo de apoio aos pais gestantes, ou a gestar. Então, o que é o trabalho? O trabalho é fazer, deixa eu ver se eu botei aqui. Não. É fazer todo um atendimento para os casais, aonde se vai fazer todo o trabalho de biocibernética, preparando os corpos físicos desses pais para esses novos seres que estão reencarnando, e constelações familiares, para limpar todas essas questões emocionais, né, do casal. Então, estamos lá com o grupo Cegonhar, terminou ficando Cegonhar, o nome do nosso grupo, né, por amor, que é Centro de Estudos da Gravidez, Orientação Natural e Holística com a Alma Reencarnante. Surgiu o nosso Cegonhar, que estamos iniciando agora em março esse trabalho, que vai se pautar nisso: biocibernética, alimentação, orientação de parto, vacinas, todo tipo de orientação para aqueles pais e atendimento de constelações familiares e biocibernética geral. Então, quero agradecer, gente, a todos vocês que estão loucos de fome, ao pessoal maravilhoso de Santa Maria, que nos acolheu de uma maneira muito carinhosa, a todos os nossos mestres e amparadores, sempre pelo eterno olhar de compaixão e amor. Então, quero agradecer a vocês mais uma vez, muito obrigado, estou à disposição, o que for necessário. Aqui está o meu e-mail, podem escrever também, os e-mails eu respondo, Facebook nem tanto, mas consigo, a gente pode conversar melhor. Gente, muito obrigada, um abraço e um beijo. Nós agradecemos a doutora Jussara, que foi compreensiva com o horário também, deu uma apuradinha, né? Apuradona. E convidamos o seu Dornélio, que
que é da FER, para que entregue uma lembrança à doutora Jussara. Vai encontrar e tem que estar com o nomezinho. Uma lembrança do nosso artista que está presente hoje aí, o Cristo. Muito obrigada. Olha só, obrigada. Que carinho, muito obrigada. Você é um artista também, né? Nós retornaremos às nossas atividades às 14 horas, após esse intervalo para o almoço, e à tarde faremos uma inversão das palestras. Então, a próxima palestra do Dr. Paulo e a do encerramento da senhora Marilé. Certo? Bom